Obrigado. Boa noite a todos, a todas, a todes, pela presença. Então, a gente está aqui nessa mesa de encerramento a nossa conferência de encerramento do evento do Nono Coma, Pontos de Fuga 2021, organizado pelos os discentes, né, dos pós-graduandos do PPGAV, UNB, e, enfim, é um evento bienal, então a gente sempre espera, né, a cada 2 anos, se programa, se organiza para esse evento, e é um prazer a gente receber sempre, a cada evento, a gente receber convidados externos, né? Esse diálogo é muito importante, é muito interessante, a gente se regozija muito com isso. E, enfim, então, para a nossa palestra de encerramento, a gente tem a professora Beatriz. Eu vou fazer uma breve apresentação dela, e em seguida eu já abro a palavra para ela, né? E ao final da fala da professora Beatriz, a gente tem um momento de conversa, de diálogo, de debate. Vocês podem ter toda a liberdade de colocar suas questões aqui no chat, ou levantando a mão. A gente abre essas duas possibilidades, caso não tenham acesso ao chat. E, enfim, essa é a nossa dinâmica da mesa, e ao final a gente se despede do evento uns dos outros, e é isso. Eu vou fazer uma breve apresentação. A professora Beatriz Basile da Silva Rauscher é artista e professora titular da Universidade Federal de Uberlândia, com pós-doutorado em arte e tecnologia da imagem pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Possui doutorado em artes visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a tese Imagens do Corte, Desdobramentos Operatórios em Imagens Impressas e Projetadas, e estágio doutoral na Paris 3, sob orientação de Philippe Dubois. Possui mestrado em artes pela Universidade Estadual de Campinas, com a dissertação Xilogravuras Secas, o estudo de um meio da linguagem, e é graduada em artes plásticas pela Fundação Armando Álvares Penteado, FAP, né? Ela coordenou o programa de pós-graduação em artes da UFO entre 2010 e 2012, e o Museu Universitário também da UFO entre 2005 e 2008. Atualmente é líder do grupo de pesquisa Poéticas da Imagem da UFO e pesquisadora do grupo BIET, que é o Bureau de Estudos sobre a Imagem em Tempo, da UFMG. Editora do periódico científico. Então, assim, um currículo desbunde de currículo, né? Grande currículo. Editora do periódico científico Estado da Arte, a revista de artes visuais da UFO, desde 2020, pesquisa poéticas da imagem, atuando em exposições e com publicações sobre fotografia, imagem numérica, imagem impressa, paisagem e poéticas urbanas. Mais uma vez, eu agradeço o aceite, né, a sua presença aqui, professora Beatriz, em nome da equipe do COMA, e a palavra é sua. Bom, obrigada, Guilherme, pela apresentação. Eu quero agradecer a equipe do COMA, do colóquio, os estudantes. Quero saudar os estudantes e professores que estão nos vendo, né? Quero agradecer o colega Biagio por ter sugerido meu nome para fazer parte desse evento, né? Eu sei da importância de eventos como esse para oxigenar as nossas interlocuções, né? E eu me sinto muito honrada de ter sido convidada, tá? Eu quero apresentar um trabalho para vocês, né? Para essa noite, no qual eu quero focar em 2 pontos, né? Um dos pontos é a questão dos processos de criação, né, os processos de criação em arte, e o outro ponto é uma discussão sobre a imagem, né? Eu me considero uma artista pesquisadora, né? Pelo bem ou pelo mal, eu não me considero apenas artista ou só artista, nem só pesquisadora, né?
Então, acho que esse duplo interesse, tanto pela produção artística, quanto o interesse sobre as discussões teóricas da arte, sempre caminharam juntas no meu trabalho e na minha produção. Então, eu pensei em trazer esse trabalho, né, para mostrar para vocês. Não é o meu trabalho mais recente, é um trabalho que eu realizei em 2014, e ele faz parte dos quadros de um das minhas pesquisas, dos projetos de pesquisa, né, que se chamou, o projeto se chamou Cruzamentos Gráficos, Laboratório de Imagens Impressas e Projetadas, e, nesse caso, já na sua segunda etapa, que recebeu o título de Reescritas, Reconstruções e Remix. Né? Esse projeto, na verdade, foi criado em 2012 para acolher pesquisas de estudantes da pós-graduação e estudantes em iniciação científica que estão dentro da linha de pesquisa que a gente chama de poéticas visuais, né, de pesquisa do artista. E eu percebi o interesse de vários alunos pela apropriação de imagens. Tá? Então, a ideia de fazer esse projeto foi pensar, refletir a respeito dessa apropriação, né, para que ela não se tornasse, principalmente para os jovens artistas que estavam ainda começando a sua produção na universidade, como um ato gratuito, né, para que a gente pudesse discutir e pensar mais profundamente essa questão. Uma prática que sempre foi comum, eu estou há 30 anos na universidade, né, que o projeto de pesquisa, ele sempre acolheu trabalhos de estudantes, trabalhos, e eu estou dizendo trabalhos artísticos, né, e acompanhados da sua reflexão, trabalhos de estudantes, parcerias com estudantes, né, tanto em produção bibliográfica quanto em exposição, e também a minha própria produção artística e bibliográfica. Né? Então, num determinado momento que eu estava envolvida com esse projeto, eu resolvi fazer uma produção artística voltada, focada nesse projeto, né? Para, de certo modo, perceber essas questões encarnadas em um trabalho. Tá? Esse trabalho, inclusive, é um trabalho bem diferente dos trabalhos que normalmente eu faço na minha produção como artista. Uma das questões principais para mim dentro da produção artística são as questões da cidade, do urbano, e também da natureza, um recorte sobre a natureza, as questões da paisagem e por aí vai. Então, esse trabalho, vocês vão ver que é uma coisa totalmente diferente, para mim sempre foi uma coisa diferente, e talvez seja por isso que eu quis trazê-lo para voltar, de certo modo, a pensar em algumas coisas que ele coloca. Tá? Então, eu acho que a título introdutório seria isso. Eu entendo a pesquisa em arte como um processo simultâneo de produção e reflexão. Né? No caso desse trabalho, eu nem sei muito bem dizer o que veio antes, né? Se foi algumas questões teóricas que eu já vinha estudando, que me inspiraram a fazer um trabalho, ou se essas questões da imagem e da produção artística já estavam, de certo modo, se consolidando dentro da minha experiência como artista. Né? Então, a dinâmica, né, a minha dinâmica aqui para apresentar o trabalho para vocês, é que eu vou, primeiro, mostrar um conjunto de imagens. Tá? Esse conjunto de imagens, ele, de certo modo, ele é autoexplicativo em relação ao processo de criação, né?
no qual eu tive envolvida na criação desse trabalho. E depois, isso vai durar uns 3 minutos, né? Eu vou passar essas imagens para vocês verem, menos de 3 minutos. E depois eu vou fazer a leitura de um texto, um pequeno texto, mas vai demorar um pouquinho mais. Acho que eu vou gastar uns 15 minutos para isso. E esse texto ele já é um resumo um pouco de um artigo que eu publiquei na revista Farol, da Universidade Federal do Espírito Santo. Tá? Então, o título do trabalho é Espelhos Paralelos, né? É sobre ele que eu vou falar, e eu vou compartilhar, então, aqui com vocês as imagens para a gente pensá-las logo em seguida. Então, não, só um minuto, deixa eu... Peraí. Não posso fazer isso, eu tenho que abrir primeiro. Aqui. Eu não compartilhei ainda não, né? Ainda não. Agora vocês veem? Espero que ainda está abrindo aqui. É isso, ainda está abrindo. A gente avisa quando abrir. Não abriu? Eu vou tentar. Eu vou tentar de novo, tá? Ah. Nós testamos, viu, gente? Funcionou. O teste, o ensaio foi perfeito. Tudo bem, professora, a gente está tranquilo aqui. Se você quiser, eu também posso compartilhar. Em último caso. Estranho. Agora eu não tenho nem opção de compartilhar aqui. Perdi mesmo. Deixa eu tentar de novo. Parar de compartilhar. Acho que eu já parei. Vou tentar colocar outra vez. Opa, não é aqui. Agora eu não consigo ver vocês. Professora, a gente não vê o compartilhamento ainda. Guilherme, eu acho que melhor... Né, você consegue compartilhar daí? Eu consigo. Eu não sei se a professora tem uma dinâmica, se ela quer tentar mais uma vez. E ainda aparece compartilhado aqui pra gente. Mesmo que você tenha interrompido aí, professora, a gente vê não um compartilhamento, né, mas uma tela ainda carregando. Professora? Será que ela caiu, gente? Eu acho que ela pode ter caído. Professora, a gente não te escuta e não te vê. Não sei se você escuta a gente. Guilherme, manda um WhatsApp para ela. É. Estamos gravando. Eu acredito que ela vai reentrar agora.
Esse é aquele momento das reuniões que o projetor travava e daí a apresentação aqui. Voltou. Oi, você consegue nos escutar? Eu tento compartilhar de novo, é que eu tinha perdido a opção de compartilhamento. Que estranho. Tenta uma última vez, daí senão vai pro Guilherme ali. Acho que agora vai dar certo, gente. Agora perdemos o Caio também. Não, eu só fechei a câmera, foi mal. Tô aqui junto com vocês. Eu acho que deve estar travando para ela no momento de compartilhar. Então eu faço o compartilhamento. Acho que a próxima vez que ela entrar, professora, se você nos escuta. Estou ouvindo, mas estou vendo que eu travei. Vocês me ouvem? Te escutamos. Sim, a gente te escuta. Eu posso tentar compartilhar. Professor, o seu navegador não está pedindo. Você está no navegador ou você está no Teams mesmo? Talvez ele deve estar pedindo permissão para compartilhar a tela. Aí não deve estar aparecendo. Talvez seja isso. Porque antes ele No teste funcionou direitinho. Porque aqui tá. Como você está compartilhando, mas não tem nada sendo compartilhado, né? Então, eu vou parar de compartilhar. A minha imagem está congelada, a imagem de vocês está congelada para mim. Puxa vida. De novo. No mesmo lugar onde você clicou para compartilhar, tem, em vez de ser uma seta para cima, deve ser um X agora. Aí você clica no cancelar e a sua imagem deve voltar. Já cliquei, não voltou. Poxa vida. Então acho que o caso é você sair e voltar, e o Guilherme já coloca também para compartilhar. Sim, eu vou fazer isso. Gente, perdão, agora foi no meu computador. Ai. Vou inclusive fechar minha câmera. Só o meu áudio. Vou compartilhar minha tela inteira. Aí, foi. Caio, qual é o modo que ela gostaria que apresentasse? Aquele que é contínuo? No cantinho direito, onde está aí, clicando nesse, que é do lado do botão de menos. Ele tá programado, ele vai direto. Então tá bom, vamos lá. Ou não, tá indo direto? Ou você pausa? Aperta o botão de espaço. Ah, foi direto. Ela tá saindo agora para voltar.
Obrigada, Guilherme. Imagina, professora. Se for preciso, a gente tenta depois de novo, mais uma vez, ao final da minha fala, se for necessário. Ok. Deu para ver, né? Sim. Tá bom. Bom, então, vocês viram aí uma sequência de imagens, né? Como eu falei, eu percebo essa sequência um pouco que reflete um pouco o processo de criação, né? Já que mostra algumas imagens isoladas e algumas combinações a partir da junção dessas imagens. Né? Essa reflexão, né, ela vai ser devedora principalmente de 3 autores. Na verdade, são alguns autores que fazem parte já do meu interesse nesse campo da imagem. Um deles é o Jacques Hamon, né, que é um pesquisador da imagem. O outro é o Philippe Dubois, que é um pesquisador da imagem, das imagens técnicas também, né? E o terceiro é o Willem Flusser. Tá? Então, o Willem Flusser, ele é um filósofo, um teórico, né, que calhou de viver 30 anos no Brasil e é considerado por muitos comentadores como um dos primeiros autores a trazer uma discussão sobre a relação da imagem e as tecnologias digitais. Tá? É importante frisar que o Flusser, ele morre no começo dos anos 90, então toda essa produção dele sobre a tecnologia da imagem, ela é produzida na década de 80, onde a internet ainda é muito incipiente, né? E mesmo as pesquisas em relação a esse campo da imagem digital, né? Mas ele tem um olhar muito atento para esse sistema, né? Esse estar por vir, né? E então o texto dele é um texto sempre que nos oferece muitas descobertas. Tá? Eu gosto especialmente dele e vocês vão ver que eu vou me referir bastante a algumas pesquisas dele. Tá? Então, em primeiro lugar, eu vou tratar da ideia de criação dentro da reflexão do Flusser, né? Ele tem uma opinião muito interessante sobre a criação no meio digital, que depois a gente vai perceber reflexo em vários outros teóricos, como o Nicolas Bourriot, que é um dos teóricos que trabalha com a ideia de pós-produção, né? E algumas sementes de algumas ideias ali relacionadas à pós-produção já estavam presentes nesses textos do Flusser. Né? Então, iniciando aqui a minha leitura, né? Essa apresentação, então, é sobre esse conjunto de imagens que vocês acabaram de ver, né? E essa produção, ela se liga a questões que têm me interessado em investigar, né? Principalmente em fotografia. São os limites entre o que podemos chamar de fotografia e aqueles artefatos iconográficos que não temos propriamente uma palavra para definir. Mas por falta de outro termo, continuamos a chamar de fotografia. Sabemos que quando fotografamos, mesmo considerando a captação óptica via objetivas, a passagem pelo digital modifica o estatuto da imagem. E o caráter indicial, intrínseco às imagens fotográficas, parece não ser mais uma invariável, como
a antiga teoria da imagem colocava, da fotografia principalmente. O modo de captação e as fontes aqui são determinantes. Trata-se de fotografias cujo referente não é a realidade do mundo, mas o próprio mundo das imagens, em especial as imagens originadas de narrativas ficcionais. Assim, elas são apropriadas e foram submetidas a operações poéticas do cruzamento, da edição, da remixagem, a fim de serem investidas de outros significados. Veremos como os trabalhos e as suas diversas camadas colocam em discussão o conceito de imagem e a sua natureza híbrida. Para pensar sobre isso, eu quero considerar dois aspectos, então, como eu já vinha anunciando, né? O primeiro seriam os efeitos na recepção e nos modos de criação decorrentes da cultura digital e da disponibilidade das imagens, com base no Flusser, de 85. Tá? A imagem fotográfica, e o segundo ponto seria a discussão sobre a imagem fotográfica e a sua potência em produzir tensões entre o real e o ilusório, a fim de se instaurar como um campo propício às ficções artísticas, e aí com base no Jacques Ammon e no Philippe Dubois. Os trabalhos que constituem essa série são frutos de uma pesquisa que tem como ponto de partida a atenção aos veículos da imagem, aqui entendidos como máquinas de imagens que permitem a fabricação, a combinação e a leitura de objetos visuais. Os conceitos postos em obra apelam às ideias de passagens, trocas, reescritas e reconstruções, ou seja, convergências técnico-estéticas que enfatizam as ambiguidades que permeiam o sistema das imagens. Willem Flusser se debruçou sobre a questão do transporte das imagens, propondo em sua análise 3 situações nas quais estabelece a relação das imagens com seus receptores. A primeira e a segunda situações dizem respeito, sucessivamente, à imagem feita na caverna por um caçador pré-histórico e à imagem de um quadro feita por um pintor na história. A terceira, que é a que me interessa aqui, diz respeito à revolução cultural dos tempos atuais, ele diz, entre aspas, a revolução cultural dos tempos atuais, e das imagens incorpóreas que podem ser reproduzidas à vontade. Está nesse contexto a reflexão sobre os processos híbridos intrínsecos à produção dessa série Espelhos Paralelos. Willem Flusser reconhece nas imagens técnicas 2 tendências básicas como utopias, positiva e negativa. A negativa refere-se à inflação de imagens e também à aceleração da sequência de imagens, que impossibilitaria qualquer escolha. Isso reduz a capacidade crítica, segundo ele, reduz a capacidade crítica do receptor, que é levado pelas imagens à condição de consumidor de coisas e opiniões. A positiva, ele coloca, indica o rumo da sociedade telemática, dialogante dos criadores das imagens e dos colecionadores de imagens. Trata das imagens computadorizadas e nos mostra como podemos observar como elas são transmitidas por um emissor a um receptor para serem processadas por esse receptor e retransmitidas de volta. Com essa mudança,
O conceito de imagem como superfície incorpórea, se abre à projeção de significados, passando, abre aspas, das imagens como modelos de comportamento que fazem dos homens meros objetos, fecha aspas, as imagens como portadoras de significados, e abre aspas, e os homens designers de significados, fecha aspas. As operações poéticas de apropriação, cruzamento, edição estão na origem do processo de criação de espelhos paralelos. O conjunto é devedor da multiplicação da oferta de produções cinematográficas a nível doméstico, disponíveis e incorporadas no imaginário contemporâneo como objetos banais da cultura. O olhar fotográfico aqui se dirige não ao mundo em si, mas ao mundo feito de imagens. O trabalho está determinado por estratégias e atitudes artísticas que Nicolas Bourriot reuniu sob o termo pós-produção. Em sua análise, esses procedimentos não se restringem à produção de imagens a partir de imagens, mas de tomar posse de todos os códigos da cultura e das mais diversas formas para habitá-las. Assim, o trabalho em questão se propõe como um mise-en-abîme, na qual imagens aludem a outras imagens. Atento ao campo da imagem, Willem Flusser afirmou que, no curso do processo da recombinação de informações, pode surgir um acaso pouco provável. É o momento criativo. Por não haver para Flusser, naquele momento, uma resposta satisfatória à questão, ele sugeriu que estamos, atualmente, no limiar de uma criatividade nova, que não estamos mais condenados a criar empiricamente, com intuição ou inspiração. Em outros termos, que o verdadeiro processo criativo apenas emerge e que a telemática é a forma sob a qual esse processo está emergindo. Assim, Flusser pergunta, qual sentido tem falar-se em criatividade no caso da produção coletiva de informações eternamente reproduzíveis, como serão, dentro em breve, todas as fotografias, vídeos e, sobretudo, as imagens sintetizadas por grupos graças a computadores. Para ele, o termo criatividade, enquanto produção individual, perdeu todo o sentido. Flusser sugere que, na situação emergente, que estamos, de fato, agora absolutamente imersos, né, o conceito seja totalmente reformulado. Assim, as máquinas que produzem imagens nas quais se multiplicam originais eliminam o mito do autor ao eliminar definitivamente a função da autoridade, ao esvaziar o conceito de autor de todo o significado. Podemos arriscar que a resposta de Flusser para essa questão indica as práticas pós-conceitualistas, mas, mesmo ressalvando que sua proposição é utópica, ele afirma que no significado novo da criatividade, no significado de produção dialógica de informação eternamente reproduzível e eternamente memorável, o tempo da criatividade está apenas raiando. Estamos no limiar de aventuras, de situações imprevistas. Agora, a gente entraria na segunda parte, na qual eu quero discutir a ideia de imagem, a partir de Jacques Amon e Philippe Dubois. Sabemos que é possível aproximar a noção de imagem à ideia no sentido de uma figuração mental
e ao campo da representação sensível, aparição, visão, fantasma, enquanto a fotografia especificamente associamos, mesmo que anacronicamente, a verdade, no sentido de espelhamento do real, herdada do positivismo cientificista, ainda vista como uma tecnologia a serviço da verdade. Para Jacques Hamon, a discussão sobre as imagens planas, como são as fotografias, pressupõe a sua dupla realidade perceptiva. Um fenômeno psicológico no qual essas duas realidades não são de natureza idênticas, pois uma delas é o objeto plano, que pode ser tocado, deslocado e visto enquanto imagem como uma porção do mundo em 3 dimensões, que existe unicamente pela vista. Porque vemos em objetos de 2 dimensões, objetos de 3 dimensões, com referências espaciais, que as imagens são paradoxais, e essa característica se liga ao fato das imagens mostrarem objetos ausentes, dos quais são uma espécie de símbolo. Assim, a dimensão da interpretação das imagens, o caráter perceptivo duplo e sua ambiguidade não podem ser negligenciados. Para Jacques Hamon, apreendemos a realidade nas imagens fotográficas. Isso é possível a partir das ilusões produzidas pela imagem, quando o seu espectador descreve uma percepção que não se concilia com um determinado atributo físico do estímulo, no caso, a superfície bidimensional da foto. Mas Hamon explica que a imagem produz a impressão de realidade e o faz pela capacidade que o sistema visual tem de associar às imagens características não visuais, particularmente espaciais. Esta seria a capacidade quase automática que temos de interpretar em superfícies planas termos espaciais e tridimensionais, ou seja, na dupla percepção, temos uma única experiência que comporta 2 aspectos, um do domínio da percepção formal e outro do domínio da cognição interpretativo. A ilusão, no caso do fotográfico, é epifania icônica e necessária para que haja ficção. A fotografia, justo por sua objetividade e por ativar a nossa crença no real da imagem, é suporte privilegiado da ficção. O que vemos na imagem fotográfica é o próprio objeto, referente sem ser o objeto. Traço do real e epifania icônica ativam a relação presença-ausência da coisa na sua aparência. As imagens técnicas produzem, conforme Flusser, determinados conceitos do mundo, a despeito da automaticidade da impressão do mundo sobre a sua superfície. As máquinas de imagem são potentes em gerar realidades, mais que mimetizar o mundo, e assim permitem colocar semelhança e dessemelhança em tensão. As imagens dessa série foram capturadas de filmes de ficção científica a partir do monitor de televisão e recriadas na passagem pela fotografia e pelos processos gráficos digitais. Assim, a imagem guarda a marca do impulso eletrônico, da varredura tramada de linhas e pontos, que, por sua vez, já é passagem do filme película, matéria e luz, para o sinal do vídeo. Ao passar pelo digital, entra no que Dubois chamou de espiral infinita. Abre aspas. A relação mimética funciona como 2 espelhos paralelos que se refletem e se repercutem ao infinito, sem que saibamos qual foi o ponto de partida.
fecha aspas. Ao se oferecerem em outro dispositivo de visão, aqui a fotografia impressa, indagam seu estatuto e perturbam o referente. Quando se fotografa uma fotografia ou uma imagem na tela luminosa de um monitor, a referência concreta daquele objeto no mundo real perde importância. Operando no declínio da inicialidade, a pergunta colocada pelo conjunto espelhos paralelos se responde quando a imagem apresenta a si mesma. Em sua artificialidade, não há lugar para crença, mas que o jogo ficção-não ficção, próprio da operação imersiva do cinema, é na percepção da realidade do objeto que se desestabiliza o dado ficcional. Esses trabalhos não tratam da imitação do mundo. Trazem antes a presença material de modos de ser das imagens em operações combinatórias e embaralhadas da fotografia, das imagens de TV, dos filmes e vídeos e das imagens digitais. Estabelecem, assim, relações entre a presença artificial da imagem e os conceitos forjados a partir da presença-ausência dos objetos nas imagens, que, por sua vez, capturados de outras imagens. Enfatizando a artificialidade das imagens e seus reflexos em artefatos iconográficos, Espelhos Paralelos abre ainda para outras questões. Os conceitos em obra constroem narrativas embaralhadas das imagens do disponível, mapas trocados de mundos imaginários, de um futuro que ficou para trás. São imagens metamórficas, imagens sem nenhuma hierarquia, explosões de sentidos, acessos para inquietar a natureza das imagens. Vocês me ouvem? Sim, perfeitamente. Então, eu concluí, eu agradeço. Eu gostaria de reforçar que esse trabalho foi apresentado numa exposição que Travou aqui pra mim. Gente, foi eu que travei? Alguém mais travou? Verdade, você tá mutado. Mas eu acho que a Beatriz... Parou, queria dizer que parou. Liguei o vídeo, mas parou. Professora? Professora Beatriz? Oi, Guilherme, você me ouve? Eu te ouço, só não vejo, mas eu te ouço. Eu também deixei de me ver. Não, agora funciona. Agora funciona. Agora voltou um pouco. Voltou. Sim, voltou, retornou. Mas vocês chegaram a me ouvir até o final do Sim. Sim? Você estava falando sobre a pesquisa, só dando um adendo sobre essa pesquisa. O trabalho que foi apresentado na galeria da UNB, tá, em 2014. Que são as últimas fotos que aparecem, não sei se a galeria ainda tem essa configuração. Né? Dava para reconhecer pelo chão de tacos lá. Ah, sim. Eu não sei se vale a gente passar mais uma vez as imagens enquanto as pessoas se organizam, colocam suas perguntas, colocam suas colocações aí, essas
considerações. Eu passo mais uma vez, pode ser, professora? Pode ser sim. Fechar meu vídeo aqui e vou fazer essa... Vocês me veem? Vocês veem? Sim. Ótimo. Eu vou fazer sem tela cheia e é isso, né? Isso. Agora parou. Eu acho que já terminei o compartilhamento. Tá sem som, professor, é só ativar seu som. Como vocês puderam ver, são fotografias que foram tomadas do próprio monitor da televisão, né? Quando exibia filmes de séries de ficção científica, como Star Trek, ou filmes como Star Wars, enfim, esse universo da ficção científica. Então, é um trabalho que tem, sem querer fazer algum tipo de interpretação, né, mas ele traz um pouco essa ideia de um futuro que ficou para trás, né? Ou seja, um futuro que já não que a gente já não acredita, né? Então, o conjunto ele é todo construído em cima da artificialidade, né? Da artificialidade da imagem, da artificialidade do mundo das imagens, né? Da questão da discussão sobre autoria, né? Quem é o autor, né? A discussão sobre a passagem das imagens, né? Se a gente pensar que esses filmes de ficção científica eles já são produzidos
em grande parte computacionalmente, né? E passam por película, depois acabam indo para os streamings, para a televisão, antes para os vídeos, né? Enfim, eles vão ocupar esse lugar doméstico de mais um dos objetos da nossa cultura, mais um daqueles objetos que a gente tem o tempo todo à mão, né? Então, o trabalho traz um pouco essa discussão. É isso, obrigado, professora, pela fala. E, assim, uma pesquisa tão refinada como essa, e saber que ela foi apresentada aqui em Brasília, né, assim, com as imagens, eu acho que dá uma conexão, uma ligação, faz a gente lembrar também um pouco dos espaços que a gente visitava e ocupava antes da pandemia. Mas eu agradeço imensamente, a gente agradece imensamente a sua fala, assim, foi riquíssima a gente pensar também uma fala de uma pesquisadora, de uma artista que pesquisa, né? Pesquisa em arte, ela é uma pesquisa importante, essas camadas que você vem trazendo, que você trouxe nesse trabalho específico, não só o processo mesmo, né, de apropriar-se dessas imagens, o processo como um processo operatório da sua obra, do seu processo, da sua produção, mas uma coisa que também foi muito interessante você trazer foi essa questão, essa dimensão da produção e da reflexão, né, do que veio primeiro, do que não veio, assim, fica nessa linha, assim, nessa zona cinzenta, e eu acho que para artistas aqui, pesquisadores, para não só, e para historiadores da arte que estão aqui ouvindo, acho que foi uma fala riquíssima, e certamente muito, muito profícua. Muito obrigado, viu? Eu abro para algumas perguntas, a gente está no nosso tempo, mas a gente abre também para uma conversa, algum debate, um breve debate. Os professores também que estão aqui são convidados a participar, certamente. E a gente abre, ou certamente, se você quiser comentar mais alguma questão, e que tenha talvez ficado, acho que também a palavra aqui é para a gente conversar mesmo. Bom, eu acho assim, o meu interesse em trazer essa pesquisa para esse encerramento foi justamente porque ela está, principalmente a parte da escrita, né? Ou seja, da relação entre o trabalho e uma reflexão escrita, ela está bastante fundamentada em autores que eu considero que são fundamentais para a gente pensar a imagem, né? E com certeza alguns devem ser bem conhecidos de vocês, né? E eu acho que a riqueza eu admiro teóricos tanto quanto eu admiro artistas, né? Eu acho que são pessoas sensíveis e que conseguem provocar deslocamentos na nossa sensibilidade também. Então, são autores que eu admiro. O Didi Huberman aparece também num segundo plano em algumas questões, né? Então, é um autor também de referência para mim, né? Então, eu achei que pudesse, talvez, reavivar aí no interesse de vocês algum desses teóricos, né? E assim, e só agradecer mesmo por vocês terem considerado que eu pudesse contribuir, né? E fico muito feliz de poder participar, não presencialmente, né? Porque presencialmente, o bom de presencialmente é que a gente se envolve em todo o evento, né? Eu, infelizmente, eu não pude assistir às palestras de vocês, às mesas de vocês, né? Mas assim que eu tiver a oportunidade, eu vou pegar alguma coisa aí das divulgações, tá? E fica à disposição também de vocês esse texto, se vocês quiserem, eu posso encaminhar. É sempre chato ler, a leitura é um pouco truncada, né? Mas a gente não quer perder nada, né? Então, parece que a gente tem que ler. Riquíssimo, assim, as camadas que você vai trazendo, também com os autores, a gente tem aqui já um comentário do Caio, assim,
Que bom que você traz os autores, que bom que você também referencia e faz a partir da reflexão do trabalho. O trabalho não é uma ilustração de uma teoria, certamente, mas esse diálogo com os teóricos, ele é muito importante também para a reflexão, né? Escrever sobre o próprio trabalho é um outro exercício criativo e como que você traz isso no texto. Então, assim, se a gente puder ter esse texto, certamente nos anais do nosso evento será um grande prazer, um grande privilégio, né? Isso é muito rico. Subiajo, tem algum comentário? Ligou a câmera? Não, sim, não, não é, sim, não sei se é comentário, mas queria parabenizar a Beatriz pela fala e pela disponibilidade de estar com a gente, né, apesar dessa virtualidade que está, de toda forma, nos ajudando a viver até melhor, né, esse tempo difícil. Eu estava um pouco pensando também no que estava dizendo o Caio, estava comentando, que se os teóricos pensassem mais no processo de criação, a teoria seria até mais impactante, porque às vezes uma teoria dura, sem poesia, parece que obviamente não transmite mais nada. Então, por exemplo, os autores citados pela Beatriz, como Didi Berman, que a gente conhece, lê, conhece um pouquinho, né, porque é uma de leitura muito difícil, para mim é um teórico criativo, um teórico artista, justamente como foi dito. É um teórico que inventa frases, inventa neologismos, que ajudam a enxergar mais certo caminho de pesquisa teórica, porque enfim, eu acho que no nosso âmbito, essa fronteira entre teoria e criatividade, processo criativo, que se torna sempre mais porosa, é muito bem-vinda. Enfim, eu sempre quando escrevo um artigo, eu digo, eu queria dizer algo mais poético, não aquela coisa de ABNT, não aquela coisa que tem que estar em parênteses e de caixa alta, sabe, uma coisa que angustia. Eu escrevi outra coisa, eu queria transmitir um pensamento, uma paixão que eu tenho, um entusiasmo, e a gente está sempre nessa gaiola dada, enfim, pelos regulamentos da vida, né, de revista, de qual a Beatriz sabe muito bem o que estou falando de revista, porque ela é a presidenta da Associação das Revistas de Arte, enfim, é isso que eu queria dizer, não é uma pergunta, obviamente, é simplesmente um comentário, mais uma vez um parabéns para a fala, para a generosidade de ter estado com a gente, Beatriz. Obrigada, Biagio. Eu acho os teóricos muito inspiradores, em muitos casos. Inclusive, o título que eu dei para a série é uma ideia do Philippe Dubois, né? É o nome que ele dá para... Ele usa essa expressão, espelhos paralelos, que é genial, né? É genial para tratar desse mundo da absorção e reabsorção de imagens que você já não sabe mais quem fez o primeiro desenho, quem estava lá no início, ou se tem essa autoria, se essa autoria existe, né? Então, eu acho ele muito bom também. Eu gosto também do texto dele. Isso. Muito obrigado, professora. Muito obrigado a todos que assistiram, a todos que participaram. Foi realmente um prazer estar aqui e ter essa fala, belíssima fala de encerramento com essas imagens, problematizando imagens, né? E acho muito importante para o nosso evento. E, enfim, agradeço a todos que participaram, que contribuíram, aos comunicadores que enviaram suas comunicações da UNB e fora da UNB, aos nossos discentes, a nossa comissão organizadora que se dispôs desde março, abril, a gente vem trabalhando nesse evento para construir um programa de qualidade, né, e contribuir, de fato, efetivamente, para essa pesquisa, para a produção de conhecimento em arte, e agradeço imensamente, gente. Eu não sei, eu abro, assim, eu não sei se alguém mais tem alguma colocação, alguém da organização, se alguém quer falar alguma coisa, colocar alguma coisa. A gente tem a Thaís Oliveira, levantou a mão aqui.
Acho que esse é um momento também que a gente... Thaís, fala sua. Eu me enganei, não, né? Tá certo. Eu acho que... Thaís? Não sei Eu se... acho que ela não está conseguindo abrir o microfone. Ah, de repente, tem essa questão. Eu vou aproveitar que eu tô aqui, então, com o microfone aberto, né? De fato, assim, eu tô tentando formular uma questão, ela tá na ponta da língua, mas ainda não consegui tatear ela, assim, sabe aquele momento que você fica assim, dessa sensação, assim, mas eu acho que eu concordo muito com isso que o Biagio traz, e eu acho, assim, que daí ver essas imagens que você propõe em diálogo com com todo esse desenvolvimento teórico, com todo, e isso é uma coisa muito empolgante assim para pensar realmente essa coisa das artes como campo de conhecimento, de pensamento e de saber, né? E assim eu acho assim sempre essa ideia, né, desses teóricos que eles trazem imagens. Eu gosto muito do Flusser, assim, eu gosto muito do texto dele, que ele é extremamente imagético no texto dele, né? Você vai lendo e você vai imaginando todos os diagramas, vai imaginando todas essas imagens. E eu lembro quando eu era mais novo, assim, meio adolescente, antes de entrar nesse mundo acadêmico, eu achava extremamente feio esse ABNT, assim, que bota o nome em maiúsculo, vírgula, e eu não entendia aquilo. Eu ficava assim, não, mas como? Por que que um texto, assim, eu gostava de ler aqueles textos um pouco mais teóricos, assim, falava, nossa, mas o texto é muito bom, mas por que que é feio, assim, sabe? E eu acho que quando você traz essa leveza, assim, com esse trabalho, assim, que você traz essa profundidade com esse trabalho, ele é bonito, né? Então, assim, tem um caráter também estético que chama, assim, que leva para você pensar essas relações, que leva para todo esse universo, assim, né? Inclusive o universo de imagens que apareceram ali, assim, que elas ficam quase como uma névoa, assim, porque tem aquelas interferências de ruído de TV, tem aquelas... Enfim, é isso, assim, eu quero formular uma pergunta, mas ainda não consegui botar na ponta da língua, assim, mas agradecer mesmo pela apresentação, foi fantástica. Thaís, vai que é tua. Conseguiu? Não. Agora deu certo? Deu. Agora sim, daí... Boa noite. Agradecer a professora Beatriz, agradecer ao Guilherme pela mediação. Eu queria fazer uma pergunta, mais tirando alguns elementos da sua fala e esse comentário que você fez ao final, assim, né, da gente não poder acompanhar o evento presencialmente, assim, e os ruídos que isso gera, né? E aí eu fiquei pensando como tem sido a sua experiência de uma produção artística dentro desse período, né, que é marcado por tantos distanciamentos, né, fisicamente falando. E retomando um pouco do que você falou também de que o seu trabalho atravessa um contato com a natureza, né, ou de elementos naturais. Então eu fiquei curiosa um pouco nesse sentido, assim, de como tem sido esse fluxo de produção de um trabalho dentro desse período, assim, dentro dessa configuração. Professora, seu áudio está fechado. Eu fecho porque eu tenho cachorro, eu não sei quando elas vão latir, então eu deixo fechadinho, mas sempre esqueço. Thaís, obrigada. Foi como eu disse no início, né? Eu acabei não apresentando o meu trabalho mais recente, tá? Que foi justamente um trabalho feito nesse período da pandemia. Eu recebi um convite para participar de uma exposição no Rio de Janeiro, no Centro Cultural Oi Futuro, sobre a arte e patrimônio, tendo como foco a cidade do Rio de Janeiro. Tá? Então, cada artista escolheria uma questão voltada ao patrimônio, um objeto para desenvolver uma proposta artística, né?
E isso foi no final de 19, em dezembro, inclusive, por sorte, porque eu conheço o Rio de Janeiro mais como turista mesmo, tenho uma experiência, uma vivência da cidade, né? E eu fui rapidamente para o Rio de Janeiro, passei uma semana fotografando tudo que eu podia, e dentro, principalmente dentro do meu objeto de interesse, que é a natureza. O Rio de Janeiro é uma das cidades mais bonitas do mundo, né? Quer dizer, não é só a televisão que fala isso, ela tem esse título pela Unesco, né, de cidade-paisagem, né? Então, eu fiz uma série de fotos e um dos objetos que já vinha me interessando eram as palmeiras imperiais. Então, eu fotografei as alamedas de palmeiras imperiais, porque elas passam por toda a história do Rio de Janeiro, né? Desde o início, tem uma ligação muito forte com a própria história da cidade, né? E a palmeira imperial é uma palmeira exótica, ela não é natural do Brasil e acaba representando o nosso país, né? Uma planta que nos representa muito, além do pau-brasil, né? Mas, enfim, que foi trazida para o Rio de Janeiro, foi cultivada e ela só era dada mudas e sementes dessas palmeiras imperiais para as pessoas que recebiam títulos de nobreza. Então, ela teve sempre ligada com uma questão de prestígio, de nobreza e tal, e o trabalho traz um pouco essa discussão. Mas aí foi esse delay de 2 anos, praticamente. A exposição foi aberta no meio desse ano, foi 1 ano e meio, né? E eu acabei fazendo uma instalação com mudas de palmeiras imperiais. Então, eu consegui 250 mudas de palmeiras imperiais e fiz uma instalação com essas mudas, porque a própria exposição apontava também para a questão do patrimônio, do futuro, né? Mas, assim, o meu trabalho de campo aconteceu antes e depois que eu fui em algumas fazendas que cultivavam palmito para comprar essas mudas de palmeira. A exposição foi toda montada à distância. Então, foi a equipe do Centro Cultural, mais a curadora, que seguiram um projeto. Então, isso é importante também, e com a turma, com os alunos da graduação, a gente tentou desenvolver bastante isso também no período da pandemia, como é importante você fazer um projeto de uma instalação, um projeto de arte que pode ser lido, né, e produzido independente da sua presença. Então, foi essa experiência que eu tive que foi muito interessante, né? Como consequência, a curadora me obrigou a criar um Instagram. Então, foi assim, a única coisa que eu tive que fazer em função da pandemia, né? Para divulgar, enfim, para os meus amigos ficarem sabendo da exposição. Mas eu tive lá, fui para o Rio de Janeiro, visitei, fotografei, né? E tenho alguma coisa escrita a respeito também, né? É um tema que bastante me interessa. E quem sabe da próxima vez eu falo desse trabalho. Quero dar parabéns também para vocês que organizaram o evento, o Guilherme que está aí na frente, né? O tempo todo. Eu pude assistir a conferência de abertura e gostei muito de ouvir a Patrícia. A Patrícia foi minha supervisora no pós-doutorado, então amei. Bom, eu vi que você também participou, você já tinha falado, né? A gente estabeleceu esse contato e foi bom ter visto também a sua presença na abertura. Eu não sei se tem alguma questão mais para ser colocada. Eu tinha uma questão, eu não sei. Eu tentei não monopolizar a palavra, né? Não é bem uma questão, mas assim, acho que um comentário, eu acredito que a gente possa finalizar aqui, também pelo horário. Mas diante dessas imagens, né, que você traz, sobretudo do trabalho dos espelhos paralelos, eu não pude deixar de pensar num debate, numa discussão que a gente teve em algumas das mesas aqui,
que foi sobre a desconfiança, né, diante das imagens. Então, assim, foram apresentadas, né, então geralmente a gente tem as imagens que são apresentadas quando a gente fala sobre algum determinado contexto histórico, um grupo de imagens, ou, enfim, um grupo de obras, e a gente sempre apresenta imagem nesses slides, né? E uma dada pergunta foi feita sobre a desconfiança dessas imagens, né? Até que ponto a gente confia e desconfia, e o que isso gera na nossa pesquisa. Então, eu também coloco aqui, não uma pergunta, uma questão, mas uma reflexão sobre essa desconfiança das imagens a partir dessas realidades geradas, né? Dessas imagens que você trouxe, dessas fotografias, e pensando na fotografia também aqui como um signo opaco, né? Essa opacidade da fotografia, e como que se dá essa desconfiança não só do artista, mas do pesquisador, seja ele um artista pesquisador, um artista ou um pesquisador, historiador, enfim, como onde anda essa desconfiança, assim, como a gente modula isso. Foi isso que me veio à memória quando você trouxe a sua fala. Obrigada, Guilherme. Eu acho que é interessante essa questão da desconfiança, porque isso está justamente no entendimento da veracidade em fotografia, né? Que a fotografia é reflexo de uma verdade, né? Que ela é marca de uma presença, né? E o digital desconstruiu totalmente isso, né? Esse exercício que eu faço, né, esses trabalhos que eu chamo um pouco de exercício, porque é uma coisa muito fora da curva dentro da minha produção, é justamente para tratar disso, dessa artificialidade da imagem mesmo, dessa imagem da mentira da imagem, né? Colocar isso a nu, né? Ou seja, desconstruir essa ideia da transparência, né? E o que eu acho que é mais significativo discutir contemporaneamente não seria a questão da verdade da imagem, mas do fluxo das imagens, né? Então, acho que a questão da verdade da imagem dá lugar à ideia do fluxo das imagens, né? E a importância do fluxo das imagens. Então, as imagens estão aí, elas estão em todo lugar e a gente vai sempre olhar a partir do digital, a gente vai sempre olhar com desconfiança, né? Então, o trabalho, ele queria colocar justamente isso, a nu, né? Quer dizer, a imagem, isso é uma imagem, né? Isso quer dizer, que não é uma discussão nova, né? Se a gente pensar, tá lá no Magritte, né? Então, mas é cada vez mais verdadeira, né? Cada vez mais significativa, né? E cada vez mais premente essa discussão, né? A partir desses novos fluxos, como você mesmo comentou, esses novos fluxos das imagens que a gente vem tendo, e sobretudo depois de 2020, né? O que são as imagens depois de 2020? O que é isso aqui que a gente vê, essa justaposição dessas imagens aqui? Mas é isso. Obrigado pela sua fala, obrigado às questões. Eu acho que do avançado do horário também, já temos 1h30, né, de fala, mas passou muito rápido. Muito obrigado, professora, mais uma vez eu agradeço em nome da equipe, em nome de toda a comissão, em nome do PPGAV, agradeço o aceite, a porta está aberta, né, de diálogo aqui, seja bem-vinda ao nosso PPGAV, e certamente a UFO está aí com a revista, e essa ponte foi construída nesse momento, né? Então, agradeço imensamente o aceite, também estendo o agradecimento à professora Patrícia, que não está aqui, mas, assim, que também prontamente aceitou o convite, e uma fala belíssima para nossos discentes e nossos ouvintes. Eu acho que foi uma fala também igualmente profícua, e a professora Biagio também pela presença aqui, enfim, pelo apoio também como coordenador, né, e
também teve aí nessa parceria, acho que foi um diálogo muito bom entre discentes e coordenação e docentes, né? Acho que foi muito interessante. E é isso, gente, muito obrigado. Até 2023. Como agradeço a todas, a participação de todos, enfim, o trabalho árduo que foi colocar esse evento de pé, mas foi muito, muito, muito. Foi um aprendizado muito grande para muitas pessoas também que a primeira vez estiveram na comissão de uma organização aqui. Eu acho que foi um laboratório também muito interessante, né, para muitos aqui, eu acredito para todas. E é isso. Obrigado. Parabéns, parabéns. Parabéns, Coma. Até 2023, gente. Tchau, tchau. Bienal. Até, tchau. Tchau, Biagio. Tchau.